Então, bom dia, irmãos. Bom dia. Faz muito tempo que eu não dou aula. Que seja para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar sobre escatologia, já estamos estudando. O pastor Adriano já nas últimas aulas já nos falou sobre a escatologia, que vai muito além do que as pessoas geralmente pensam. Geralmente se fala de escatologia para uma pessoa, se ele conhece um pouco da Bíblia, ele vai pensar em Apocalipse. Com muito custo, ele talvez pense em Mateus e Daniel, mas vai muito além. Ao pé da letra, a palavra escatologia, escatos, do grego antigo, é último. Então seria, ao pé da letra, estudo das últimas coisas. Mas, como está escrito ali, enganam-se aqueles que pensam estar a escatologia limitada apenas a um dos testamentos, ou até mesmo de um livro ou outro, Daniel, Apocalipse. Pelo contrário, toda a Escritura contém informações preciosas para a nossa compreensão desse tema tão importante que gera tanta especulação. Isso porque desde o início o povo de Deus olha para frente e busca compreender as questões futuras. Então o nosso objetivo da aula hoje é examinar toda a Bíblia para que nós possamos extrair dela de forma fiel aquilo que realmente o nosso Senhor tem a nos ensinar. Vou estar orando mais uma vez. Pai querido, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, pecador. Pelo Teu Filho Jesus, Senhor Deus, usa-me apesar de mim, que eu não venha, Senhor Deus, desonrar Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos começar, já que é em toda a Bíblia, começar pelo Antigo Testamento. Eu vou perder um pouquinho aqui, até eu gostaria que ficasse maior, mas acho que tela. Você puxar um seu Tenho. Aumenta aqui. Que gostaria que os irmãos enxergassem. Certamente um pouco mais eu posso trazer. Não, tá bom. Tá bom. Então, o Antigo Testamento, esse é um esquema, a maioria dos irmãos já deve saber, mas apenas para nós nos localizarmos. O nosso Antigo Testamento, ele é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Pentateuco, como a palavra já diz, 5, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da Bíblia, seguido dos livros históricos. Então é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros eles seguem uma certa ordem. Então desde Gênesis até Esdras, ele tem uma ordem cronológica também. Os outros livros, os livros poéticos, profetas maiores e menores, eles ocorrem dentro desse contexto. É interessante que a divisão profetas maiores e menores é por causa do tamanho do livro. Você fica pensando assim, por que profetas maiores e menores? Por exemplo, Isaías é o profeta maior, Zacarias é um livro menor, então é um profeta menor. O Antigo Testamento que nós temos hoje, a palavra que nós temos, ela é a mesma que o judeu tinha e tem hoje em dia. São os mesmos livros, não diferem. A única diferenciação é que os judeus eles dividem em 3 blocos. Então eles dividem em lei. O que seria a lei? Seria o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É a Torá. Então eles dividem em lei, profetas e escritos. Os profetas entra todos os profetas, mas também entram alguns livros históricos. E as escritas vai ser Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Um outro detalhe também que às vezes as pessoas vão olhar o livro em hebraico, vai ter menos livros. Isso porque ocorre que dependendo do texto, ele vai estar, por exemplo, Juízes e Ruth como se fosse um livro só. Então os judeus às vezes entendiam Ruth como continuação de Juízes. Então esse é o Antigo Testamento. Mais um detalhezinho, que mais ou menos 350 anos antes de Jesus, cerca de 72 sábios judeus, eles pegaram todo esse Antigo Testamento, que estava em hebraico e aramaico, e traduziram para a língua corrente deles, que era o grego. Por ser 72 e mais ou menos, diz eles que em torno de 72 dias eles levaram traduzindo a Bíblia, ficou conhecido como Septuaginta. Então o Novo Testamento ele é em grego, e tem um Antigo Testamento em grego também, chamado de Septuaginta. Então quando Jesus esteve presente aqui, já tinha a Septuaginta, que é o entendimento dos judeus que falavam o grego do Antigo Testamento. No Antigo Testamento se vivia na esperança da vida do Messias. Como assim da vida do Messias? Porque lá em Gênesis 3,15, assim que o homem peca, Deus faz uma promessa para o homem. Ele diz que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente física, ela andaria no pó da terra, mas a serpente espiritual, que a Bíblia vai nos revelar que é Satanás que estava por trás, ela seria pisada na cabeça. Então isso é conhecido como, alguns teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro início, a menção do evangelho. Deus faz uma promessa para Adão e Eva que ele ia enviar o seu escolhido, o Messias, para pisar a cabeça da serpente. Então se vive nessa expectativa. Quando se tem Caim e Abel, a ideia que o texto nos traz é que seria esse escolhido, o Messias, viria da descendência de Abel. Só que Caim morre, então vem Sete, seria agora a descendência de Sete. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 12, nós temos Deus chegando para Abraão e falando assim: sai do meio, vamos abrir lá em Gênesis 12? Diz assim: eu troquei peguei uma Bíblia mais nova e estou me batendo. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E o versículo 3: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão não tinha filhos. Deus chama Abraão e ele faz uma promessa: o seu descendente, aquele que salvaria a humanidade, viria da descendência dele. Então, no capítulo 26, de novo, Deus vai fazendo isso ao longo da história, ele vai mostrando isso, e ele vai falando para Abraão. No começo Abraão não crê, Deus fala para ele sair, olhar os céus, ele vê as estrelas, ele fala que a descendência dele seria muito grande, o escolhido viria da descendência dele. Abraão, ele tem um filho chamado Isaac. Eu só vou resumir aqui, senão não vamos sair hoje, né? Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac, ele vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. E Deus faz a promessa que o filho viria de Jacó. Aí Jacó,
ele amava Raquel, e o pai de Raquel engana ele e fala que naquela região o costume era casar com a filha mais velha primeiro. Então ele teve que casar com Lia e Raquel. Só que nesse relacionamento eles começaram a desprezar Lia, e Deus vê que Lia está sendo desprezada, e Lia se torna fértil. Então Lia tem 6 filhos e Raquel não tem filho nenhum. Depois Deus abençoa ela e ela acaba tendo 2 filhos, mas um dos filhos de Lia é chamado de Judá. E lá em Gênesis 49:10, Deus faz uma promessa de novo. Agora a descendência dele seria através de Judá. Aí em 2 Samuel 7:12, Deus faz a promessa de novo, que a descendência seria da linhagem de Davi. Aí o Redentor se assentará no trono de Davi, 2 Samuel 7:12. Também é dito que será reconhecido, o Messias será reconhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É dito que esse Messias que viria, ele seria o servo sofredor, Isaías 49:5-7. Irmãos, tem vários e vários textos, eles são só alguns que estão ali. O Filho seria conhecido como Filho do Homem, seu reino será eterno, uma nova aliança seria instituída. Vamos abrir nesses Jeremias 31:31. Jeremias 31:31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o texto continua. Isso daqui ele vai se concretizar na frente com Cristo Jesus. É uma nova aliança. O pastor leu na abertura e ele falou de Jeremias sobre a circuncisão, que Deus deu alguns símbolos para o povo de Israel, e eles se apegaram com símbolos. Esses símbolos eram para apontar para frente. Então todo o Antigo Testamento ele está apontando lá para frente, e as pessoas se pegaram com um símbolo. Me vem na cabeça às vezes quando a criança é pequena, que ele recebe um presente e ele abre o pacote e ele muitas vezes joga o presente de lado e ele fica com o pacote. Então, o povo de Israel recebeu alguns símbolos e eles ficaram apenas com esse símbolo, com uma coisa externa. Então, eles não tinham mudança de coração, era só externo. Aí, o Messias esperado é nos anunciado que ele possuiria 3 ofícios. Ele seria sacerdote, seria profeta e seria rei. O que é o sacerdote? O sacerdote, na verdade, é aquele que faz a mediação, ou fazia mediação do homem para com Deus. Por um lado, era bom porque o povo chegava ali e conversava com o sacerdote conversava com Deus, levava o pedido dele até Deus. Por outro lado, ele impedia que a pessoa chegasse diretamente a Deus. Então, como é que funcionava no Antigo Testamento? A pessoa oferecia um animal, o sacerdote ia lá, sacrificava aquele animal no lugar daquela pessoa, e é simbolizado no Antigo Testamento, o sacerdote, a figura de incenso. É aquele que leva a mensagem até Deus,
que é nos revelado em Apocalipse, que representa também a oração. Então, antigamente, a intercessão tinha que ser através do sacerdote. O profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo, que geralmente não era uma boa mensagem, mas era aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. Hoje nós temos a palavra. Nessa época, ele só tinha que confiar no profeta. É por isso que a Bíblia fala que se o profeta anunciasse alguma coisa e não acontecesse, ele era morto, porque não era a palavra de Deus. Então, porque a palavra de Deus sempre vai estar ligada com a verdade. Então, o profeta é aquele que traz a mensagem. Então, o profeta está ligado com perfume, ele está ligado com algo que é derramado, que é nos trazido, que nos traz. Então, esse que traz a mensagem é o profeta. E o rei é aquele que reina, é aquele que é soberano, aquele que nós obedecemos, vivemos nesse reino dele. Então, os servos de Deus do Antigo Testamento anunciavam e aguardavam o Messias e seu reinado eterno. Então, isso nós temos que ter em mente. Aí, nós temos o Evangelho. Cristo Jesus vem. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão nos trazer o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é news, é notícia. Só que é uma boa notícia. Qual que é essa boa notícia? Aquele Messias que todo mundo estava esperando, aquele Messias que a Bíblia estava anunciando lá de Gênesis, lá da criação, ele nasceu aqui na terra, ele viveu como nós deveríamos ter vivido, e ele morreu no nosso lugar. Então, isso é o Evangelho. Só que o Espírito Santo, ele usa a particularidade de cada um desses homens para eles escreverem o Evangelho. Então nós temos Mateus. Mateus era um funcionário público, ele era um publicano. Então, com a visão de um funcionário público, ele veio contar essa notícia. Jesus veio, ele nasceu aqui na terra, ele recebeu 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro é o símbolo da realeza. A mirra, o que é mirra? Mirra é o perfume, é o que é derramado, é o símbolo de profeta. O incenso, o que é? É a oração, é o símbolo de sacerdote. Então ele está anunciando para nós que Jesus Cristo, ele veio para ser rei, veio para ser sacerdote, ele veio para ser profeta. São esses 3 ofícios. Aí nós temos Marcos, que era um jovem romano, e na época que ele conhece Jesus, ele era bastante novo. O livro de Marcos ele é escrito mais tarde, provavelmente na conversa dele junto com Pedro. Então alguns falam que ele se chamava Evangelho de Pedro, porque da conversa dele. Só que ele põe isso de uma pessoa jovem, uma pessoa que estava acompanhando Jesus próximo. E no livro mais curto, ele já inicia com o batismo de Jesus. E ele coloca alguns detalhes que para algumas pessoas não é importante, mas para ele é importante. Ele fala, por exemplo, que na hora da multiplicação dos pães, a relva estava verde. Então, para muitas pessoas, não, isso é um detalhe que não importa, mas para ele, então ele tem essa imagem de visão. Então, geralmente as pessoas quando escrevem, fazem algum filme sobre essa época de Jesus, eles se baseiam muito em Marcos, porque Marcos coloca essa imagem mais cinematográfica. Aí nós temos Lucas, que era médico. Então Lucas faz um preâmbulo, ele vai nos contar o que estava acontecendo no momento que vem antes. Ele vai contar detalhes dos pastores que estavam no campo, ele vai contar mais sobre a família de Jesus. Esse era Lucas. E João, ele era um pescador. João ele é usado de uma forma muito grande por Deus, porque ele escreve mais tarde que os outros 3 evangelhos, e ele vem para nos pôr um ponto final, para nos assegurar que esse Jesus que veio, ele é o Messias.
Ele é o Messias que era esperado. Ele já estava lá no princípio com Deus e agora ele nasce aqui. E às vezes as pessoas pensam assim que Jesus, Cristo é sobrenome. É que Cristo é grego. Cristo seria quase que o mesmo correspondente que Messias. Então o que eles estão falando assim, Jesus, o Messias veio. Jesus Cristo, ele veio. Ele nasceu aqui na terra, ele viveu e ele morreu no nosso lugar. Então, resumindo, nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Nós falhamos, nós viramos as costas para Deus, pois nós pecamos. Quando Adão peca e ele vira as costas para Deus, lá no jardim do Éden, ele está nos representando. Nós somos assim. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim: não, mas eu não peco como tal pessoa. O escorpião não precisa picar para ser escorpião, ele continua sendo escorpião. Nós somos filhos de Adão, nós nascemos em pecado, então todos nós falhamos. Mas, como nós lemos lá em Gênesis 3, versículo 15, já no comecinho Deus faz uma promessa: ele salvaria esse homem. E ele faz essa promessa. Quando vem o Evangelho, e é dito para nós lá em Romanos 5:8, que Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato que Cristo tinha morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus vem, ele vive de maneira perfeita aqui na terra, como nós jamais poderíamos viver, e ele morre no nosso lugar como nós deveríamos ter morrido. E essa fé em Cristo Jesus é o que glorifica a Deus. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, cremos que Ele morreu no nosso lugar, nós somos libertos do poder do pecado. Nós estamos aqui ainda na terra, nós vivemos para a glória de Deus. Então, quando os irmãos saírem daqui se esquecer de tudo que nós estudarmos aqui sobre escatologia, isso aqui nós não podemos esquecer. Tudo é por causa de Cristo. Tudo está apontando para Cristo. Tudo é Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento aponta para Cristo. No Novo Testamento nós temos agora uma explicação clara de que até a morte e ressurreição de Cristo, os crentes viviam debaixo da antiga aliança. Jesus diz que o sangue derramado na cruz é o cálice da nova aliança. Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lucas 22, versículo 20. Antes de Cristo vigorava a velha aliança. Temos como alguns exemplos. Vamos abrir lá em Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição,
Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Panuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que texto maravilhoso, se nós entendemos o que está acontecendo aqui. Aquele que todo o Antigo Testamento anunciava, ele chega, e Simeão tem o privilégio de segurar Jesus nas suas mãos. E Ana, ela, aqui não diz que dá pulo, mas eu acho que ela dá pulo de alegria, porque estão na presença de Cristo Jesus, o Salvador, aquele que foi anunciado desde o começo. Então, tem ali uma pergunta: como os crentes do Novo Testamento compreendiam a vida do Messias? E a resposta: para eles a vida do Salvador era o cumprimento das profecias, ou seja, o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento foi concretizado. Então tudo aquilo que foi dito para eles lá no Antigo Testamento aconteceu na cruz, quando Cristo Jesus morreu naquela cruz. Por outro lado, depois que Jesus nasce, existem vários eventos que precisam ser realizados, como por exemplo, a fuga do Egito. De novo, aqui são apenas alguns exemplos. Ele é rejeitado pelo povo, ocorre a entrada triunfal em Jerusalém, ele é vendido por 30 moedas de prata, Jesus é morto na cruz e ocorre a ressurreição e ascensão. Todos esses eventos preditos lá no Antigo Testamento, eles ocorrem nesse momento. E é por isso que Paulo nos diz que é a plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é plenitude do tempo? Compreendemos essa expressão como o tempo em que a promessa de Deus foi cumprida. Hartman comenta que, quando Paulo declara que Cristo padeceu na plenitude do tempo, está inferindo que o grande ponto central da história é chegado, que a profecia do Antigo Testamento chegou ao seu cumprimento. E cumprimenta. Embora tais palavras não excluam uma consumação da história no fim dos tempos, elas certamente estão ensinando que, da perspectiva do Antigo Testamento, a era do Novo Testamento é o tempo do cumprimento. O que ele está falando aqui é que nós, como crentes em Cristo Jesus, de maneira nenhuma podemos colocar algo além de Cristo Jesus. O melhor de Deus, ele já veio. Ele viveu aqui na terra e ele morreu numa cruz no nosso lugar. Esse é o melhor de Deus. Então não podemos tirar isso da nossa mente. Presente e futuro. Presente. Sobre a primeira vinda de Jesus, o autor da carta aos Hebreus afirmou: ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. O apóstolo João nos informa que já é a última hora. E com relação ao futuro, Jesus disse: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 6,39. Os discípulos perguntaram a Jesus: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24:3.
Talvez alguns irmãos estejam meio confusos, mas vamos ver se aqui vai ficar mais claro. Na era passada, desde a criação, Deus anunciou que enviava o seu escolhido, o seu ungido. Isso é um outro detalhe, que essa palavra ungido, as pessoas pensam assim, ungido, é só derramar, hoje é normal, vamos ungir com óleo. Ungido era alguém que era escolhido, e geralmente é escolhido para ser rei. Davi, ele foi ungido para ser rei. Então, quem foi ungido? Quem que era o ungido, o escolhido, o Cristo? É Jesus. Então, a mensagem que nós temos no Evangelho é: nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. No Antigo Testamento, não sabia qual seria o nome dele. Sabia que ele seria Emmanuel, Deus conosco, mas o nome dele não sabia. E agora estamos anunciando que o nome dele é Jesus. Então, esse é a primeira vinda de Cristo Jesus. Agora, nós estamos nesta era. Esta era. Que são os últimos dias. Fazendo o quê? Aguardando o retorno de Cristo Jesus. Então, por que nós reunimos e fazemos a ceia? É um dos simbolismos do retorno de Cristo Jesus, até que Ele venha. E aqui nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós podemos cair em dois erros. Um erro é vivermos pensando lá no futuro, as coisas lá no futuro, não vivemos com a segurança que só Cristo dá, que só a paz que Ele pode nos dar. Então nós vivemos pensando lá no Apocalipse, no zumbi Apocalipse, no número da besta, no chip, não sei que lá que vai ser implantado, na leitura do genoma, que alguns estão falando, que daí vou escolher as crianças pelo genoma. Quer dizer, vai vivendo lá no futuro. Ou pensar assim, vai ter uma tribulação, mas a igreja vai ser arrebatada antes, e daí vai ficar alguns que o avião fica desgovernado e as pessoas vão cair, que aquilo outro. Ele começa a viver lá na frente, esquecer que o melhor já viu. A paz só Ele pode nos dar. Então esse é o perigo. O outro perigo é que aconteceu com alguns liberais, muito da teologia liberal não a econômica, mas na teologia liberal, que eles começaram a aceitar essa vinda de Jesus aqui apenas como simbolismo, como no sentido humanista, e daí olhar aqui para frente como o retorno de Jesus, como na morte a pessoa vai morrer e ele vai se encontrar com Cristo, ou quando ele compreender que Jesus veio, então esse é o retorno de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia ela é bastante clara, tanto que a igreja de Tessalônica, eles ficam tristes porque eles começaram a ter um conceito parecido com isso. Eles achavam que o reino foi estabelecido, que já era os últimos dias, só que as pessoas que morreram. E Paulo vem explicar para eles em 2 cartas sobre isso, que a nossa esperança está com uma esperança que Jesus ressuscitou. Então nós vamos ressuscitar com Ele aqueles que estiverem mortos. Implicações da escatologia realizada e da escatologia futura. As bênçãos do presente são a garantia de bênçãos maiores no futuro. É isso que nós estávamos falando agora há pouco. Vamos ler lá Tito 2:11.
11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus. Eu creio que mais cristalino do que isso aqui é difícil. Então nós vivemos hoje na expectativa da volta de Cristo. Então, se nós observarmos os detalhes, inclusive com a relação à ceia, quando eles se reuniam para comer, nós devemos viver com esse pensamento. Nós vamos alimentar, puxa, Jesus não veio. Aí nós vamos alimentar de novo, Jesus não veio. Nessa esperança, nessa expectativa que Jesus venha. A expectativa pelo futuro está fundamentada no que aconteceu no passado. Hebreus 9, 27 e 28. Ou seja, a consumação futura está baseada na vitória de Cristo no passado. Quando nós lemos Hebreus, até é interessante salientar isso, que com o tempo quando eu era criança, tinha umas figurinhas chamadas esmilinguido. Então esmilinguido vinham os versículos bíblicos. Com o tempo começou a vir parte de versículo bíblico. E esses tempos atrás eu vi um esmilinguido que não tinha nem versículo bíblico, era só um dizeres. Então nós fomos ficando talvez até intelectualmente preguiçosos e fomos deixando de ler e estudar, e as cartas elas foram escritas para ser lidas de uma vez só. Então quando fomos ler Hebreus, ela é aos Hebreus, era uma carta escrita aos Hebreus, era aqueles que conheciam o Antigo Testamento. Então, um pedido que eu faço para os irmãos é que os irmãos leiam Hebreus todo, comece do começo até o fim. Dá a impressão que é uma carta tão longa, mas não é. Às vezes, se os irmãos tiverem com uma Bíblia eu não gosto de ler no celular, mas se tiver uma Bíblia menor, de bolso até, tem até esses Novo Testamento. Às vezes está aguardando ser chamado um dentista, um médico. Os irmãos vão ver como é muito melhor do que você estar mexendo no celular. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então nós não podemos ter dúvidas e nós devemos aguardar com expectativa a vinda de Cristo Jesus. Mais um texto, 1 Coríntios 15, versículo 12. Diz assim, Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Geralmente esse trecho aqui de Coríntios é utilizado para a ceia, mas ele está lá no versículo 13, geralmente os pastores leem,
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim cresces. Agora versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, e ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo aqui começa falando que Jesus veio, Ele morreu no nosso lugar. Aquele que crê nisso, ele tem vida e tem vida em abundância. Não é difícil entender isso. O difícil é crer. Porque sem a obra do Espírito Santo, as pessoas até compreendem tudo isso que eu falei aqui. Agora você crê nisso. Aí Paulo começa falando que tem alguns que começaram a duvidar. Que não, como é que ressuscitou? Tem alguns teólogos que eles começaram a estudar a medicina e eles falam isso. É impossível uma pessoa depois de 3 dias voltar à vida. É impossível. É impossível. Por isso que Deus é Deus. E é nisso que nós cremos, é isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Agora, nesse versículo 19, Paulo fala assim que se nós cremos como alguns liberais creem, mas pelo menos aquela pessoa tem uma religião, não é isso que Paulo fala. Paulo fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma versão que diz desprezível. Somos os mais desprezíveis de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Perguntas? Perguntas para o pastor. Ficou